Quantos estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor aqui? Diga amém. Quantos creem na palavra do Senhor? Diga amém. Quantos vão viver a partir da palavra? Diga amém. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Que bom te ver aqui hoje. Que bom te ver aqui hoje. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, o versículo 24. Segundo Reis 6, 24. O texto diz o seguinte, põe na Almeida, por favor. Isso. O texto diz o seguinte: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo, diga comigo, todo o seu exército, e subiu, e cercou a Samaria. Pode se assentar, em nome de Jesus. Comigo para essa mensagem, a palavra de revelação de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que qual que era o cenário desse contexto, o contexto dessa história aqui. Se nós estamos lendo o livro dos reis, né? Livro de Reis, a Bíblia vai relatar que em momentos em que alguns reis, eles queriam conquistar algumas coisas, Vanessa, ele simplesmente arrumava, Júlio, o seu exército, e ele ia para a guerra. Então pensa em uns homens valentes, porque alguém tinha que entrar na linha de frente e entrar numa batalha para conquistar uma cidade. E na conquista dessa cidade, eles se governavam. Ele governava essa cidade, ele roubava tudo que os seus inimigos tinham, eles conquistavam, né? Que se ele venceu, eram chamados de os despojos da guerra. Então tudo que era de animal, tudo que era de plantação, de ouro e prata, esse exército que venceu tinha o poder de conquistar. Agora, olhe para mim aqui, dobre sua atenção. A Bíblia vai dizer, como a gente acabou de ler, o versículo 24, se quiser deixar ele na tela, a Bíblia vai dizer que cada exército tinha uma estratégia. E na ocasião desta batalha aqui, a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, ele pega todo o seu exército. Então preste atenção, se ele convoca todos os soldados, é porque ele sabe que ele vai enfrentar uma batalha agora desafiadora, e ele não está disposto a perder essa batalha. Ele está disposto, Tony, a vencer essa batalha. E aí agora ele faz uma estratégia. Preste bem atenção. O rei aqui, ele é muito inteligente. Parece as pessoas da SEDAC. Eu espero. Oh Jesus, vocês estão aí? Eu mostrei um vídeo para o meu filho hoje, que quando você, às vezes ganha uma crítica, uma repreensão, e você dá ouvido para isso, existem umas áreas do seu cérebro que são prejudicadas, tirando de você a capacidade cognitiva, a capacidade emocional. Mas quando você ganha um elogio, está comprovado cientificamente que o seu cérebro se alegra, e você até aumenta o nível de capacidade criativa. Aí eu falei que o rei é inteligente, igual as pessoas que estão aqui na SEDAC hoje. Amém. Se a sua fé não faz acreditar, o seu cérebro já está programado para acreditar. Mas vamos lá. E aí agora esse rei, de uma forma estratégica, ele vai estudar a Fernanda, como que ele vai vencer essa batalha. E ele não chega como algum qualquer, às vezes sem planejamento. Então ele não vai direto à porta da cidade para já vencer essa cidade, não. Ele tem uma estratégia, porque naquela época, diferentemente de hoje, as cidades elas eram cercadas por muros. Então tinha-se o muro,
E quando a gente fala de Samaria, nós precisamos entender que não é uma grande cidade igual Uberlândia. Ao contrário disso, às vezes essa cidade é muito menor do que um pequeno bairro aqui de Uberlândia. Mas eram, Thalita Dias, cercado por muros. Então agora, olha a estratégia do rei. O rei, ao invés de ir direto para a batalha, ele fala: não, espera aí, vamos ficar em volta da cidade, estrategicamente. Então agora, ele não invade a cidade, ele fala, olha o que o texto vai dizer: juntou todo o seu exército, subiu, e o que ele fez? Cercou a Samaria. Então agora, estrategicamente, o que ele faz? Ele faz um cerco. Por quê? Porque agora o povo dessa cidade, eles precisam sair para comprar comida, mas agora eles já sabem que os inimigos estão lá de fora. Então agora não tem capacidade de sair, não tem como sair para buscar comida, não tem como sair para ir, às vezes, de uma cidade ou outra, comprar em outro lugar. Então agora o exército cerca, esse povo agora sem comida, esse povo agora, eles estão cientes que estão cercados. Do lado de fora tem um adversário armado, preparado. E agora esse povo começa a viver uma realidade de vida, que o fato do cerco do exército de Ben-Hadad, esse cerco causou um dano na cidade. Olha o versículo 25 que vai dizer: houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram. Então, pastora Vanessa, a fome veio por causa do cerco. Então preste atenção, modus operantes do nosso adversário. Ele não quer atacar de uma vez, ele vem, parece que dessa forma, criando um cerco. E aí escute, imagine você agora, ruas vazias, pessoas perdendo a esperança, pais que não conseguiam alimentar os seus próprios filhos. Imagine você agora, um medo tomando conta e gerando uma atmosfera na cidade. Samaria não estava apenas cercada fisicamente, ela estava também cercada emocionalmente, sufocada emocionalmente, porque o povo estava com medo. E do lado de fora da cidade, a Bíblia vai dizer que tinha ali uns leprosos, entendendo tudo que estava acontecendo. Mas agora, preste atenção nisso, a Bíblia vai dizer que essa cidade agora começa a passar um caos, porque ela está cercada. Enquanto a cidade estava cercada, a Bíblia vai dizer que o povo começa a passar fome. Se você continuar lendo a história, a Bíblia Sagrada vai dizer que duas mulheres falaram: gente, eu estou com muita fome. Uma conversou com a outra, e olha o que elas combinaram: vamos fazer o seguinte, a gente mata seu filho hoje e coloca ele para cozinhar, e a gente come a carne do seu filho hoje, e amanhã a gente faz isso com o meu filho. A mulher topou a parada. Olha que loucura de desespero, que uma mãe chega a matar um filho para comer o próprio filho e matar a sua fome. Aí a Bíblia vai dizer que até uma mulher diz, quando chegou no outro dia, a mulher procura o rei, que fala: olha, agora é o dia da gente matar o filho dela, e ela não estava aceitando. Então escute, Samaria está vivendo uma fome extrema, Samaria está vivendo um colapso emocional, Samaria está vivendo até mesmo uma crise espiritual, uma escassez diante de todo esse cenário. E quando você vai pegar a tradução da palavra cerco, que é o que o exército de Ben-Hadad ocasionou e fez com Samaria, está dizendo, obviamente, cercar. O cerco aqui do hebraico tsur, que quer dizer o seguinte: pressionar, sufocar, comprimir emocionalmente. E agora Samaria está apavorada. Por quê? Porque é uma estratégia do nosso adversário. O diabo, o inferno com as suas artimanhas, sempre tenta cercar alguém antes de destruir.
Então essa cidade não está destruída, mas ela está o quê? Cercada, porque é uma estratégia do adversário. Ele tenta cercar para depois entrar com uma intervenção. Antes de destruir pessoas, o inferno tenta cercar a mente dessas pessoas. Antes de destruir pessoas, o inferno tenta gerar algum descontrole emocional. O cerco é uma tentativa de matar a esperança antes de matar o futuro dessa pessoa. É por isso que o rei faz isso. Então nós vamos cercar, porque é uma estratégia. Antes de destruir você, eu te cerco, porque eu tiro de você a esperança, tiro de você a capacidade de acreditar, tiro de você a esperança de futuro, tiro de você a capacidade de se alimentar. Mas escute, agora Samaria, ela está presa. Mas eu vim aqui, queridos, dizer que às vezes acontece isso na nossa vida. São tantas realidades, Luiz, que acontece que parece que a gente está cercado. Parece que você olha para um lado não tem saída, para o outro não tem jeito, e parece que você começa a viver como Samaria. Eu estou cercado, eu estou incapaz, eu estou impotente para realizar uma situação ou mudar essa realidade. Mas fica tranquilo, porque Deus, Ele libera uma palavra em ambiente que você nem sabe explicar. Então olhe para mim, Samaria está cercada. E quantos de nós às vezes não estamos cercados? Às vezes são muitos trabalhos, às vezes são tantos dilemas, tantos desafios, Denis, que talvez na existência do cumprimento do nosso propósito, a gente olha de um lado, não tem jeito, de outro, escute, parece que a gente está como Samaria, e a gente está cercado. Mas escute, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui hoje. 3 pessoas acreditaram, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Diga comigo, Samaria está cercada. É uma fome extrema, é uma escassez, é um desequilíbrio emocional, porque chegar ao ponto de uma mãe ter coragem de matar um filho por causa de fome, você tem noção? Mas aí eu amo, pastor José, eu amo a forma que o meu Deus trabalha, porque se o nosso adversário tem um modus operandi, o meu Deus também tem. Eu vou dar a oportunidade para você dar um glória de novo. Porque se o nosso adversário tem o modus operandi, o meu Deus também tem o modus operandi dele. Vou melhorar para você entender. Se o meu adversário tem uma estratégia, o meu Deus não fica para trás. Ele também tem uma estratégia. É por isso que o salmista vai falar que ele é o rei dos reis. O salmista vai dizer que ele é o chefe dos exércitos dos exércitos. Escuta, se o adversário, aleluia, se Ben-Hadad armou um cerco para parar você, fica tranquilo, porque está chegando a hora da estratégia de Deus aparecer. E o modus operandi de Deus que nós vamos ler na Bíblia já está acontecendo aqui agora. Eu vou repetir de novo. O modus operandi de Deus que nós vamos ler aqui já está acontecendo nesse culto aqui agora. Já está acontecendo nesse culto aqui agora. Sinto graça de Deus aqui em nome de Jesus. Tem gente que não dorme, sabe por quê? Porque está se sentindo cercado pela ansiedade, a crise. Tem gente que não está conseguindo pagar as contas, porque está sentindo cercado, uma incapacidade financeira. Tem gente que parece que o chamado está travado, porque está sentindo um cerco. Mas hoje chegou, aleluia, o modus operandi de Deus. Ele vai entrar nessa história, porque se o diabo tentou colocar um cerco, ele vai sair retirado. Escute, a Bíblia vai dizer que essa mulher que matou o filho e combinou com a amiga, agora é o dia de matar o seu, e a amiga não aceitou, ela vai gritar com o rei e fala: rei, não pode isso. O rei não sabe resolver esse problema. E aí agora o que ele faz? Ele fica nervoso com o profeta. Ele fala: vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos degolar a cabeça desse profeta. Esse cara aí está falando que é de Deus. É por causa desse Deus que a maldição veio sobre nós. Aí no capítulo 7, porque se no capítulo 6 mostra o modus operandi do diabo, do nosso adversário, o capítulo 7 começa mostrando o modus operandi do Senhor. Porque olha o que eu disse, preste atenção no texto. O que nós estamos entendendo é que o inimigo primeiro cerca para depois destruir, sim ou sim? Esse é o modus operandi dele. E o modus operandi do nosso Deus está no capítulo 7, versículo 1.
Por favor, coloca na tela capítulo 7, versículo 1, vocês ficam bem conectados comigo, por favor. Então disse Eliseu, olha o modus de operantes do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Porque se o inimigo cerca antes de destruir, Deus ele fala primeiro, para depois ele realizar. Então, aí escuta, por que o Senhor primeiro fala? Porque lá em Romanos, Paulo vai entender perfeitamente isso. Romanos capítulo 10, versículo 17, ou vice-versa. Ele vai dizer o seguinte, olha, a fé vem pelo e ouvir a palavra de... Então agora Deus está vendo, olha o modus operandi do Senhor. Ele está vendo que o povo está apavorado, o povo está desesperado, o povo está na escassez, o povo está sem dinheiro, o povo não tem saída, o povo não tem recurso, o povo não tem por onde correr. Mas aí agora Deus vem ativar a fé do povo. Como que Ele vem ativar? Eu vou falar com vocês. Porque quando eu falo, quem ouve a minha palavra ativa a fé. E quem vive por fé vive milagres. Aí agora o Senhor vai usar o profeta para falar, escuta, ouve a minha palavra, assim diz o Senhor. Olha que loucura, irmão, amanhã... Olha o que Deus está dizendo, amanhã, deixa o texto na tela por favor, Reis capítulo 7 versículo 1, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Peraí pastor, o que está acontecendo? Quando você lê o capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que a lei da oferta e demanda. Cadê os empresários que estão aqui, que vendem produtos? Cadê os empresários? Lei da oferta e demanda. O que é a lei da oferta e demanda? É quando a demanda é muito grande. Ou seja, tem muita gente querendo comprar e pouco produto para ser vendido. O que acontece com o produto? Ele supervaloriza. Imagine que eu tenho um copo de água aqui e está todo mundo aqui bebendo água, porque tem água ali. Aí daqui a pouco, gente, vamos cortar essa água aqui, só daqui 30 dias para ter água em Uberlândia. Aquele copo de água ali vai valer quanto? O irmão vai me dar até o carro no copo de água. Sim ou sim? Dá para pôr notícia então, gente? Olha aqui. Então agora, como a crise estava acontecendo, as pessoas para comprar uma cabeça de jumento, o capítulo 6 vai dizer, tinha que gastar 80 pratas, moedas de prata. Então tudo estava ficando muito caro. Escute, tudo estava ficando difícil de adquirir, por quê? Porque o poder de compra do povo estava acabando, a demanda estava alta, e quem tinha para vender cobrava muito caro. Eu acredito que vocês são bons de acompanhar algumas notícias. Me lembro quando aconteceu aquele problema no Rio Grande do Sul, aquela enchente e tudo, vocês lembram? A água mineral que se vendia por R$4, R$3, começou a ser vendida por 15, porque poucas pessoas tinham. Lembra disso? Era isso que estava acontecendo, a mesma coisa estava acontecendo. Aí agora Deus levanta um profeta para falar o seguinte, ei, amanhã Deus põe uma data. Deus põe uma data. Vamos ver? Aqui nós estamos agora diante do modus operandi do Senhor. E qual que é o modus operandi do Senhor? Primeira coisa, Ele põe uma data. Diga comigo, Deus coloca uma data. Agora escuta, se eles estão vivendo aqui hoje, já vai acontecer amanhã. Está demorando ou é depressa? Amanhã já? Escuta, eu falei aqui de manhã, quem aqui não tem casa própria, levanta a mão, deseja comprar sua casa própria? Deixa eu ver. Olha que bênção, irmão, poucos irmãos. Quem não tem, levanta a mão de novo. Ainda não tem. Imagina assim, amanhã já vai comprar casa. É o que Deus estava falando aqui através da boca do profeta. Amanhã, nesta mesma hora, aquilo que você não podia comprar, você vai poder. Eu vou falar de novo, ele está dizendo o seguinte, escuta, ei, no meio desse caos, tem coisas que estavam longe, mas amanhã Deus vai fazer colocar perto. Eu vou falar de novo para você entender, tem coisas que estavam difíceis para você, mas amanhã vai ficar fácil. O que você tem hoje não dá para resolver, mas quando Deus entrar com providência, o que você tem vai dar para resolver. Ele está dizendo, amanhã o que estava longe vai ficar perto, amanhã o que você não conseguia, você vai conseguir. Eu acredito que tem alguém que vai tomar posse dessa palavra aqui hoje. Escuta, amanhã a estas horas, olha o profeta, porque aqui é o modus operandi do nosso Senhor. Ele primeiro ele fala para depois ele começar a realizar. E é o que ele está fazendo aqui com você hoje. Ele está falando aqui com você nesse domingo, mas ele já está operando lá na sua segunda-feira. Deixa eu ver quem está crendo. Deixa eu ver quem está crendo. Deixa eu ver quem está acreditando nessa palavra.
Aí ele vai dizer, o profeta, escuta. E quando o profeta fala amanhã, enquanto o ambiente dizia acabou, o profeta está dizendo amanhã muda. Enquanto o ambiente está falando assim, ó, não tem jeito, o profeta está dizendo assim, ó, amanhã vai ter jeito. Enquanto o ambiente dizia assim, não consigo, aí o profeta diz, não, mas amanhã você vai conseguir. Enquanto as pessoas estão dizendo, nós não temos saída, o profeta está dizendo, fica tranquilo, porque o meu Deus está dizendo que amanhã você vai conseguir, amanhã vai dar certo, amanhã vai ter jeito. Eu estou tentando passar essa parte, mas eu preciso insistir. Deus está dizendo, amanhã vai dar certo, amanhã vai ter jeito, amanhã você vai alcançar, amanhã vai chegar o novo tempo. A palavra amanhã, aqui que Eliseu usa, é a palavra machar. E a palavra machar é muito mais do que amanhã. Não é apenas amanhã. Eliseu está dizendo, traduzindo aqui a interpretação bíblica dessa palavra. Eliseu está dizendo assim, ó, está chegando uma nova estação. Ele está dizendo assim, Dani, ele está dizendo o seguinte, olha, haverá uma transição de Deus na vida de vocês. Ele está dizendo o seguinte, existe uma mudança de ciclo para a vida de vocês. Olha para quem está do seu lado e diga, amanhã é amanhã. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo ciclos repetitivos, prisões talvez emocionais, talvez até algumas crises, guerras espirituais, crises financeiras. Mas assim como Deus liberou um machar para esse povo de Israel, Deus está liberando uma palavra rema para você hoje. Amanhã Ele vai mudar a história. Amanhã tem um novo tempo. Eu sinto muita graça de Deus para liberar essa palavra aqui. Aleluia, é o modus operandi do Senhor. Ele já está liberando uma palavra, entrando com providência na sua vida. Amanhã é um novo tempo, amanhã é uma nova estação, amanhã é um novo ciclo. Se alguém acredita no que Deus está falando aqui, por favor se manifeste, porque o céu não consulta lógica, aleluia, da terra para Ele realizar um milagre. Ele chega e muda o que tem que mudar. Escute, quando Deus decide agir, eu postei isso hoje no meu Instagram. Quando Deus decide agir, a impossibilidade perde autoridade na nossa vida. É isso que Deus está falando através do amanhã. Porque se Deus está agindo, a impossibilidade não vai ter mais autoridade para reger a tua vida, conduzir a tua história. A impossibilidade não vai fazer parte mais da sua vida. Alguém crê nisso em nome de Jesus? O texto vai dizer que ele disse, olha, amanhã. E quando Deus age, quando Deus fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou. Seu hoje pode estar em guerra, mas Deus já preparou uma vitória para você. Eu queria que você começasse a entender, olhar, observar esse texto comigo. Imagine. Só que sabe o que acontece? Qual que é o nosso maior problema hoje? O nosso primeiro maior desafio, Vanessa, é ativar em nós a fé. E depois que nós temos fé, a gente tem outro desafio. Pergunte qual é? Não ser convencido por quem não tem fé. Porque observa, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela... Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. O justo viverá pela... Comece a exercer a fé para você ver. É só você começar a exercer a fé, alguém vai começar a falar, tá louco, hein? Ah, eu acho que você está sonhador demais. Cuidado, você foi lá naquela igreja que é pastorzinho magrelinho lá? Ah, ele é assim mesmo, ele fica só falando de fé, põe o povo tudo doido. É assim que acontece. Escuta, e olha, deixa eu te falar, e mais triste ainda, preste atenção. E as pessoas que querem mais minar a nossa fé são as pessoas mais de perto. Quer ver? Domingão, família reunida, você vai almoçar com a família. Chega lá e fala assim, irmão, deixa eu te falar, um engenheiro me procurou aqui, estou pensando em construir um prédio de 5 andares. Vão rir da sua cara. Vão colocar, falar, você está louco? Está roubando, é? Quer ver uma história? Imagine agora que você vai chegar, sua família agora fala assim, eu estou viajando amanhã. E amanhã eu pego um voo,
E eu estou indo para Ilhas. Olha que chique. Eu estou indo para Ilhas Benditas, não Maldivas. Com medo de chegar lá nas Malditas. Olha aqui, vamos lá para essa ilha. Alguém vai falar para você assim: o quê? Você não vai trabalhar amanhã não? Ué, e o seu serviço? Digamos que alguém chega aqui hoje você e fala assim: ó, não se preocupe, eu vou pegar você e tua família, eu vou bancar a sua viagem e eu vou pagar os dias de trabalho que você vai faltar. Fica tranquila. Alguém chega, Patrícia Blest, fala assim: você vai fechar a cafeteria. Será que nós dá conta de fazer a Patrícia fechar uma semana? Vai fechar a cafeteria e nós vamos levar você para viajar, descansar. E o que você faturava em uma semana, nós vamos pagar para você. Se você chegar na família e falar que vai fazer isso, alguém vai falar assim: o que está acontecendo de errado? O que aconteceu que você não falou para nós? Ó, cuidado, viu? Esse camarada vai te levar lá, mas não vai nem pagar a sua volta. Cuidado. É assim ou não é? É assim ou não é? Meu irmão, escuta, tem pessoas que eu conheço que quando eu estou ousado no projeto, eu fico caladinho. Quando ele vê o projeto tem que estar pronto. Quando vê, já aconteceu. Sabe por quê? O profeta está dizendo amanhã. Amanhã é o que, gente? Amanhã é amanhã. Ele está dizendo assim, ó, existe uma velocidade de Deus para a sua vida. Eu sinto graça de Deus para ministrar isso aqui hoje. Existe uma velocidade de Deus para ser aplicada na sua vida. Parecia estar tudo bem, mas a gente precisa ler a Bíblia, filha. Aí vamos ler, olha o versículo de número 2. Põe na tela, por favor. 2 Reis 7:2. Olha o que acontece depois do profeta. Porém, um capitão, um desempregado ou um capitão? Alguém sem posição ou alguém com posição? Se ele é capitão, ele é inútil ou ele é importante no exército? Capitão, meu irmão, ó, recruta, soldado, cabo, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente e capitão. Alguém do militar aqui, eu acertei? Agora ele é um capitão. E o texto vai dizer assim, ó, cuja a mão o rei se encostava. Era um homem de intimidade do rei. Ele respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Então agora, se você pegar a tradução dessa palavra, esse contexto aqui que ele está dizendo, janela do céu, ele está lembrando lá do dilúvio, quando Deus fala que vai mandar abrir as janelas do céu e mandar chuva. Ele está dizendo assim, ó, nem se Deus abrir o céu, tem condições de amanhã esse problema estar resolvido. Olha aí o desafio da nossa fé. A primeira coisa é ter fé no momento inusitado, no momento que o cenário não é favorável. A segunda coisa, depois que você tem fé, é não ser influenciado por alguém que não tem fé como você tem. E aqui é um segredo, porque tem pessoas que não têm fé, e ele não fica contente em só não acreditar, ele quer que você também passe a não acreditar. E aí ele fala, olha, poder-se-ia fazer isso. E ele diz, eis, aí é o profeta falando, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então preste atenção no texto. Quando você tiver fé, entenda que sempre vai ter um capitão. Quando você começar a desenhar um projeto, sempre vai ter um capitão que vai dizer assim, ó, não vai acontecer. Mas deixa eu te falar, pare de discutir com quem não acredita naquilo que Deus falou foi com você. Posso melhorar um pouquinho mais? Pode ou não pode? Você lembra de Abraão? Deus falou assim, ó, de você eu fartei uma grande nação. Aí ele foi contar com Sara, porque na verdade é Sara, né? Ele está falando, Sara, deixa eu te falar, eu preciso contar uma promessa para você, a gente vai ter filhos. Aí Sara começou a rir de Abraão. Pergunte por quê? Porque quem ouviu Deus foi Abraão. Então não queira que alguém acredite como você acredita, que se foi só você que ouviu de Deus aquilo que Ele falou. E aí, vem comigo. Aí o texto vai dizer agora, preste atenção, que nesse contexto, no meio, ali na porta da cidade, existem 4 homens leprosos. O texto vai dizer o seguinte, olha o que está escrito no versículo de número 3. Os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, dos quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos?
Então agora escute, os leprosos começam, porque eles sabem de toda a realidade, e eles começam a falar: por que nós vamos ficar aqui? Aí os leprosos começaram a entender alguma coisa: ficar parado não resolve nada. Agora, já que se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer, por que a gente não dá um jeito de fazer alguma coisa? Preste atenção, anota isso, irmão. O milagre começa quando a paralisia sai da sua vida. Eu vou falar de novo: o milagre vai começar quando a paralisia for embora da sua vida. Então escuta, eu creio que você hoje vai sair de uma paralisia. Você vai começar a se movimentar, você vai começar a agir, e você vai ver que toda vez que Deus faz um milagre na Bíblia, tem alguém que está movimentando. É você movimentando e Deus fazendo milagre. É você movimentando e Deus fazendo milagre. Vamos para o texto? A Bíblia Sagrada vai dizer que esses homens, eles falam o seguinte: olha, por quê? Para que estaremos aqui assentados até a gente morrer? E aí agora eles usam uma palavra muito poderosa aqui, porque quando eles falam, escuta, versículo 4: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Agora olha aqui que loucura, gente. Tem um capitão duvidando, mas tem 4 leprosos acreditando. Eu vou falar de novo: enquanto um capitão cheio de status, cheio de posição não acredita, tem um leproso desprezado pela população, mas acreditando. A condição de leproso aqui nesse contexto era uma posição de vergonha. Então tem gente passando um momento de vergonha, mas está crendo. Tem gente que está passando um momento de desprezo, mas está confiando. Tem gente que está passando um momento de luta, mas está acreditando. Quando eles falam vamos, ele está dizendo o seguinte: chegou a hora de levantar, chegou a hora de despertar, chegou a hora de sair do estado anterior e começar a reagir para o próximo estado de Deus na nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, está na hora de levantar. Fala: está na hora de despertar. E é exatamente isso o significado da palavra. Olha que forte. Quando eles falam vamos nós, vamos, ele está dizendo o seguinte: vamos sair do estado anterior. Qual que é o estado? O estado de fome, o estado de limitação, de escassez. Ele está dizendo vamos. Agora olha para o lugar aonde eles chamam. Ele fala assim: ó, vamos para o arraial dos sírios. E quem são os sírios, irmãos? São aqueles que cercaram. Ele está dizendo o seguinte: vamos lá ver o que está acontecendo com quem está querendo cercar a gente. Vamos lá até o arraial de quem colocou todo esse dano na cidade. Vamos. Aí a Bíblia vai dizer que eles começaram a descer. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso, porque quando eles falam vamos descer e vamos, a tradução desse texto aqui está dizendo o seguinte: eles estão tomando uma decisão para viver uma nova ressurreição de vida. É uma tomada de autoridade, é uma ativação espiritual. Ai meu Deus do céu, tem uma palavra profética aqui para você em nome de Jesus. Eu sei que enquanto tem algumas pessoas que estão esperando, algumas pessoas que estão esperando todas as condições perfeitas, algumas pessoas que estão esperando tanta confirmação, outras esperando até ser empurrado, Deus vai levantar alguém aqui como esses leprosos para dizer: vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar, vamos levantar, vamos sair de onde nós estamos. Está na hora de fazer como os leprosos. Não vou ficar no lugar que eu estou. Eu preciso de coragem para gerar um movimento e tomar uma iniciativa. Diga comigo: coragem para gerar um movimento e ter uma iniciativa. Em nome de Jesus, a sua parte é só essa, é só ter coragem, é só começar a se movimentar. A sua parte é só ter uma iniciativa. Pastor, mas será que tudo vai resolver? Fica tranquilo, se você fizer a sua parte, tem um Deus que já está fazendo a parte dele. Agora você precisa fazer a sua parte. Porque quando eu vejo esses leprosos aqui se movimentando, eu percebo, e a Bíblia Sagrada é recheada de exemplos como esse: o movimento da fé precede o nosso milagre. Eu vou falar de novo: o movimento da fé precede o nosso milagre.
E tem hora que tem pessoas que ficam muito acomodado, e pessoas acomodadas, escuta, a acomodação é o cemitério de um propósito. Você está entendendo? Começa a se movimentar, irmão. Começa a se movimentar. E escuta, e Deus vai permitir você passar algumas situações. Escuta, se você entender o que Deus está fazendo com você, aquilo que era para dar errado vai se tornar o ponto de partida de um milagre de Deus na sua vida. Estava falando hoje com Maria Clara e Aline. Falei, Aline, vocês conhecem a história da Netflix? Alguém aqui conhece a história da Netflix? A origem? Deixa eu ver. Ninguém? Então vou contar aqui. Deixa eu ver aqui. Quantos tem assinatura da Netflix? Levanta a mão. Quantos não tem? Levanta a mão. Que doideira. Tem gente que nem tem e nem não tem. Não entendi. Sabe a história da Netflix? A Netflix, antes dela existir, o dono dela, ele era cliente fiel de uma locadora de filmes. Quem aqui é da época da locadora de filmes? Amém? É muita gente velha no mesmo lugar. Olha aqui, volta, é brincadeira. Me perdoa? Gente experiente. Naquela época, o que você fazia? Você ia lá, alocava um filme, era uma loucura, né, irmão? Até acertar o filme. Você ficava 3 horas na locadora para alugar um filme de 1 hora. Lembra? Você tinha medo de errar. Mas naquela época, Luiz, a Blockbuster, ela fez uma estratégia de negociação dela, uma estratégia de gestão. Porque qual que era a questão? Quando você alugava um filme, 2 coisas você tinha que fazer. Lembra o que era? Rebobinar a fita e devolver no prazo estabelecido. E aí o que aconteceu? A Blockbuster, que era uma rede mundial de locadoras de filmes, ela colocou uma cláusula lá no contrato de locação. Olha, toda vez que você alugar, se você atrasar, tem que pagar multa. Se não rebobinar, tem que pagar multa. E esse camarada, Gillian, era fiel, ele alugava muitos filmes. E aí um dia ele atrasou para entregar as fitas. E como ele era, Larissa, um cliente VIP, ele chegou no cara e falou, rapaz, esqueci, não consegui chegar ontem, muita correria. Aí o cara falou, pois tem que pagar multa. Pergunte por quê? Porque a Blockbuster, ela fez uma análise e ela percebeu que 40% do faturamento dela estava vindo através de quê? Das multas. E aí, como o CEO da empresa estava vendo esses números, ele achou interessante que as multas eram um bom negócio. E aí o que ele fez? Travou o sistema. Ninguém devolve sem pagar a multa. E esse cara que era um cliente ativo lá da Blockbuster, um dia só que ele atrasou, ele falou, amigo, você não vai me cobrar? Ele falou, não, eu tenho que cobrar. Não, você não vai cobrar não. Ele disse, não, você tem que cobrar. Não, mas de mim não, eu estou aqui todo dia, eu alugo tantos filmes, olha quanto que eu estou devolvendo. Ele falou, cara, você tem que pagar a multa. Sabe o que ele falou? Então tá bom, pode cobrar a multa. Mas a partir de hoje, nunca mais eu volto aqui. E eu vou dar um jeito para que as pessoas também nunca mais paguem multa. Sabe o que ele fez? Simplesmente investigou uma forma, buscou a essência de Deus, que é a essência da criatividade, e ele começou e ele abriu a Netflix. Opa, peraí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que ao invés de ficar brigando com a Blockbuster, ao invés de ele ficar, brigando porque tem que pagar multa, ao invés de ele ficar ouvindo o capitão que não acredita, ele falou assim, eu não vou ver problema, eu vou achar uma solução. E aí hoje, escuta, eu não pesquisei para ver qual que é o valor de mercado da Netflix, mas o que eu quero que você entenda? Uma empresa ou uma situação que era para ele ficar nervoso, ele fez o contrário. Ele pegou desse problema e fez desse problema o maior milagre da história da vida dele. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus permitiu uma Blockbuster aí, você não está entendendo. Você está brigando com a Blockbuster. Deus está dizendo, não, é que eu estou te dando a oportunidade de viver um milagre. Só que você está discutindo com quem está te cobrando alguma coisa. Deus está dizendo assim, não, é para você entender que está chegando o dia de viver um milagre na história da sua vida. Muitas Netflix saindo aqui hoje em nome de Jesus. Alguém crê nisso? O texto vai dizer que esses homens decidem ir lá para o exército. Sabe o que eles estão dizendo? Já que é para morrer, deixa eu morrer como vencedor, melhor do que morrer como um derrotado.
Esses dias eu falei de manhã aqui, ouvi um podcast do Cleiton Pinheiro, que eu ouço todos os dias, quando chego da academia, quando estou voltando, eu vou tomar um banho, estou ali ouvindo o Armando e ouvindo o podcast do Cleiton. Aí um dia ele falou o seguinte: tem hora que por causa do medo, tem muita gente que não toma as decisões que precisam tomar. Esses camaradas não tiveram medo não. Ele foi lá para onde os exércitos dos sírios estavam acampados. E aí o Cleiton falou assim, ó, por exemplo, de repente você quer comprar um carro, você não tem carro. E aí você precisa comprar um carro, você fala, não, eu não compro porque, e se eu não der conta de pagar a prestação? Tem gente que é assim, sim ou sim? Aí o Cleiton falou, Cleiton, eu falei de errado muito, ele não dá não. Eu falei, meu irmão, se você não tem carro, você já não tem carro. Aí você decide comprar um carro. Se você não der conta de pagar, a concessionária vem, a financeira vem, toma o carro. Ficou do mesmo jeito. Então para que você está com medo? Só que aí olhe para mim. Olhe para mim. A questão, lembra que eu falei? O inimigo ele não quer destruir você primeiro. Ele quer cercar. Então ele quer cercar a sua mente para dizer que não dá conta. Ele quer cercar a sua mente para falar que não tem jeito. Tem um irmão aqui na igreja, uma família aqui da igreja, que há um tempo atrás, ele trabalhava numa grande empresa. Ele é um especialista em uma parte técnica muito singular, não tem muitos profissionais nessa área. E ele trabalhava numa grande multinacional aqui. A multinacional mandou ele embora. E depois de uns dias, uns meses, quase 3 meses, ele me procurou e falou, pastor, eu preciso abrir a minha empresa, mas eu estou meio aqui com medo, meio perdido, eu não sei por onde começar e tudo. Tem como o senhor me ajudar? Tem como o senhor desenhar esse projeto comigo? Eu falei, bora para cima, vamos ver o que tem que fazer. Daí ele me disse, olha, eu tenho tantos anos de experiência no mercado, e agora eu fui mandado embora, e eu ganhava X por mês, e assim, eu estou vivendo aqui do acerto, e se ele não entra com urgência, irmão, o acerto ia fazer o que? Ia acabar e ele ia voltar para a CLT. Aí eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar a sua empresa. Aí a gente veio passo a passo, fez um plano de negócio para ele, montamos ali uma análise SWOT, o que ele sabia, o que ele não sabia, montamos um plano de ação 5W2H, falando, vamos para cima, meu irmão, desde o começo de criar um e-mail, de fazer o nome da empresa, de fazer o cartão de visita, até mesmo a identidade visual da empresa, abrir o CNPJ pelo contador, aí pronto. Daqui a pouco esse irmão abriu a empresa e começou. Passaram-se um tempo, ele falou, pastor, graças a Deus que eu abri a empresa, porque o dinheiro já estava acabando, e agora Deus está abençoando e tudo. Aí chegou um tempo, eu conversando com esse casal, eu disse, meu amigo, deixa eu te falar, está na hora de você sair da sua casa. Calma, falei para a esposa, calma esposa, não é para ele se divorciar de você não. Eu falei, você ficou felizinha, mas não é isso, calma. Eu falei o seguinte, você está trabalhando e os equipamentos da sua empresa, está tudo na sua casa. Você precisa sair com essa empresa da sua casa, até para psicologicamente você começar a viver um novo posicionamento como gestor, como empresário. Eu falei, então aluga um espaço. E aí ele falou, mas é porque assim, a gente fica com medo, né pastor? Medo de não ter o dinheiro e tudo e tal. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, você tem uma palavra. Sabe por quê? Porque o dia que esse irmão me procurou, ele falou, pastor, eu estava no culto e Deus usou o senhor para falar comigo, que chegou a hora de eu dar um passo. E na hora Deus me deu até o nome da empresa, pastor. Eu falei, meu irmão, então vai para cima. Aí quando ele falou assim, eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel. Eu falei, meu irmão, esse que é o problema. Se Deus já falou, você está com medo por quê? Se Deus já falou, você está com medo por quê? Eu falei, vamos amigo, dá um passo de fé. Ele foi, alugou um espaço para montar a empresa dele, me mandou a foto, eu celebrei. Falou, pastor, vem aqui para o senhor orar por nós, vem aqui para a gente orar pela nossa empresa, porque a gente abriu o projeto aqui agora a gente tem um lugar físico também. Eu, glória a Deus, sabe o que aconteceu, irmão? E eu falei para a irmã, para a esposa, falei, filha, fica tranquilo, confia no Senhor, porque o Deus que falou com você lá atrás para abrir a empresa, é o Deus que não vai deixar faltar nada nesse passo agora. Sabe o que aconteceu? Na mesma semana, diga comigo, mesma semana. Lembra que eu falei que Deus põe a velocidade? Olha o profeta falando, amanhã. Na mesma semana, o que estava longe ficou perto. Na mesma semana, o que parecia caro ficou barato. Sabe por quê? Na mesma semana eles me ligam e falam, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, acredito, pode falar. Pastor, tinha um cliente nosso que a gente mandou um orçamento há muito tempo para fechar um contrato. A gente estava esperando e nada de resposta. Mas pastor, chegou hoje, assinamos um novo contrato, pastor. A gente vai dar conta de pagar o aluguel. Sabe o que acontece? Se fosse você nesse cenário, se fosse você aqui que ouvisse um homem de Deus falando assim, ó, amanhã vocês vão conseguir comprar comida. Às vezes alguém vai falar, conversinha de gente positivista, é conversinha, sabe, é fala de positivismo. Escuta, deixa eu te falar, Deus ele é fiel para cumprir.
Vamos aqui comigo? O texto vai dizer que esses homens decidiram ir lá no arraial dos sírios. Deus só quer que você se movimenta. Vou falar de novo, Deus só quer que você se movimenta. Anota isso aí. Deus não abençoa paralisia, Ele honra movimentos. Porque se Ele falou, você vai movimentar em cima daquilo que Ele falou. E aí escute, então talvez o seu movimento hoje seria o quê? Voltar a orar. Seu movimento talvez é voltar a sonhar, voltar a acreditar e romper, às vezes até com uma procrastinação espiritual, e começar a construir uma rotina de fé para a história da sua vida. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Com muito respeito, coloque a mão no ombro desse irmão e fala assim: está na hora de se movimentar. Deixa eu falar com alguém aqui que já era para estar movimentando. Está na hora de movimentar. Sabe que eu falei com uma pessoa esses dias? Eu estava atendendo uma cliente minha, e aí ela estava lá: Ernesto, é porque eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. E aí foi todo um contexto. Eu falei: olha, o medo é uma ação. Então deixa eu te explicar, e nós vamos identificar qual que é o estímulo, porque o medo é uma decisão, é uma atitude aqui. Então deixa eu entender por que você tem tanto medo. E a gente foi estudando, ouvi um pouco a história dela, falei: achei o medo. Eu falei: agora olha o benefício da tua empresa, do teu projeto. Olha quantas vidas, quantas pessoas vão ser abençoadas, quantas mulheres vão ser abençoadas. Ela falou: é verdade, pastor, inclusive a fulana de tal e tudo. Eu falei: tem muita gente sofrendo porque você não está movimentando. Entendeu? Então movimenta. Escreve, põe data, vai para cima. Porque enquanto você não movimenta, está na paralisia. Deus não abençoa a paralisia, mas Ele honra quem está se movimentando. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem que movimentar. Fala para quem está do seu lado aí: se movimenta. Vamos ler o texto. A gente só vai ler a Bíblia, a gente entende. Vamos ver o que aconteceu? Eles vão dizer: vamos lá no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Ele está dizendo assim, ó: pode acontecer coisa boa ou pode acontecer coisa ruim. Sim ou sim? Ele está dizendo: mas eu não decido ficar parado. É de gente assim que eu gosto. Ele falou assim: olha, eu sei o seguinte, pode até ser que dê errado, mas uma coisa eu sei, eu não vou ficar parado. O versículo 5 vai dizer o seguinte: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada, olha o texto, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia o quê? Como assim? Tem um exército cercando. Aí a hora que 4 leprosos decidem chegar até esse exército, até esse cerco, eles descobrem um milagre. Pergunte qual é o milagre. Tem o banner aí, Aline, da mensagem, do tema? Tem? Conseguiu colocar o tema da mensagem de hoje? Ainda não? Mas escuta, sabe qual que é o milagre? É que Deus quebra o cerco que estava atrapalhando a sua vida. Eu vou melhorar para você entender que essa história é muito linda. Essa história é muito maravilhosa, porque quando eu e você vamos estudar a história do que está acontecendo aqui, escuta, eu coloquei aqui no início da minha mensagem, eu falei: daqui a pouco eu falo isso, o dia em que Deus quebrou o cerco. A fé que se move muda cenários impossíveis. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente aqui, tem 4 homens aqui dessa história que são leprosos, e quando ele chega lá para encarar o inimigo, o que ele descobre? Deus já mandou o inimigo embora. Escuta, a boa notícia chega primeiro para quem se movimenta. A boa notícia chega primeiro para quem está tendo fé. A boa notícia chega primeiro para quem tem coragem. A boa notícia chega primeiro para quem está sendo ousado. Escuta, enquanto eles estão caminhando, está chegando uma boa notícia. Quando ele chega lá no arraial dos sírios, não tem ninguém. Agora olha que interessante, para a vantagem de quem caminha por fé. Lá na cidade ainda tem gente apavorada, com medo do cerco, com medo desse exército. Quem está movimentando já está entendendo. Não tem o que? Exército nenhum, porque todo mundo foi. Agora olha que loucura. O ápice desse verso aqui ainda é maravilhoso, porque tem algo poderoso aqui. Eu anotei, não quero ir embora com isso para casa.
Quando o texto fala que esses homens se movimentaram, enquanto você caminha, Deus já está guerreando em seu favor. Então, olha que interessante, Paulinho. Ele nem precisou de lutar, ele só precisou do quê? De caminhar. Ele só precisou de fazer, ele só precisou de realizar, ele só precisou de ter coragem para agir. Em nome de Jesus. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer que esses homens se levantaram e foram, coisa linda. O texto vai dizer que agora eles chegam, não tem ninguém lá. Olha que interessante. Agora, por que não tem ninguém? Eles se levantaram aqui, está dizendo que eles tiveram discernimento. E agora, versículo 6 vai falar para mim algo maravilhoso. Por que não tinha ninguém? Versículo 6 responde: porque o Senhor fizera ouvir. Opa! 4 homens, diga comigo, 4 homens. 4 homens, cadê o menino da bateria? Sobe na bateria para mim. 4 homens vieram andando. Vamos pensar aqui. Preciso de 4 pessoas aqui. Vem cá, Nick e Rafaela. Vem cá, Ana Flávia aí. Maicon. 2 Maicon aqui. 4. Tem jeito de ser, pode ser aqui embaixo mesmo. Isso, pode ser, faz uma fila. Isso. Tem jeito dos 4 andar alinhado? Andar assim junto, os 4 juntos? Não linha indiana, lateral, um do lado do outro. Dá um bracinho assim, como vocês entraram no casamento. Isso, coisa linda. Só que os 4, não um do lado do outro. Pastor, o senhor está fazendo bagunça? Estou também. Silêncio total, silêncio. Eu vou pedir até o irmão do padzinho. Anda os 4. Normal, não vai fazer loucura. 4 pessoas andando faz algum barulho? Faz de novo. Tem alguém ouvindo algum barulho? Então quer dizer que 4 pessoas andando não faz barulho? Tem barulho aqui desses homens? Dessas mulheres aqui? Pode ir de novo? Isso. Ó, gracinha. Alguém está ouvindo barulho? Deus não quer o seu barulho. Ele só quer que você se movimenta. Deus não quer que você grita. Deus não quer que você faça. Ele só quer olhar para você e está dizendo assim, ó. Ele está indo lá para o arraial. Agora, olha o texto. Vamos ler. Cadê o baterista? A cara do meu batera. Peraí. Só para dar o toque. Você pegou qualquer? O texto vai dizer o seguinte: por que um exército? E agora vem comigo. O primeiro versículo que eu li fala assim, que o rei Ben-Hadad, ele convocou todo o exército. Sim ou sim? Era muita gente. Mas o texto vai dizer, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruídos de cavalos. Como o ruído de que, gente? Mas está vindo quantos? Mas o povo está ouvindo o barulho de um grande exército é muito mais do que 4, sim ou sim? É porque o que você não sabe é o seguinte: você está movimentando, está assim, será que eu estou sozinho? Não, Deus tem um anjo, um exército de anjo do seu lado. Até agora, meu Deus do céu, até agora ninguém estava ouvindo barulho. Sabe por quê? Porque você também não estava movimentando. Mas agora, olha quem movimenta debaixo da fé. Olha quem movimenta debaixo da convicção. Olha quem movimenta debaixo da coragem. Ah, meu Deus, eu tenho certeza que tem alguém que vai levantar aqui para começar a fazer barulho também. Começa a andar. Permita-me chamar vocês de leproso só para isso. Começa a andar, leproso. Vai, baterista, faz barulho aí. Aí o povo começou a ouvir um grande barulho. Anda, vai. Anda, isso. Eles estão vindo, é só 4. Mas aí tem um exército que está indo embora. Tem gente vindo atrás de nós. Tem gente vindo atrás de nós. Tem gente vindo. Escuta, Deus está agindo na vida daqueles que estão se movimentando. Vai, movimenta, meu irmão.
Movimenta, meu irmão. Enquanto você está movimentando, Deus está fazendo um milagre. Eu queria que uma igreja movimentasse aqui hoje. Eu queria que essa igreja saísse do lugar de dentro. Eu vou movimentar, eu vou sair, eu vou enfrentar o meu inimigo, eu vou enfrentar aquilo que está impedindo eu de viver o meu milagre. Só são 4 leprosos. E deixa eu só te lembrar, na cultura da época, o leproso era alguém que vivia uma vergonha. Na cultura da época, o leproso era um impuro. Na cultura da época, ninguém chegava perto de um leproso. Mas eles estão vindo com o barulho de um exército, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pode movimentar que Deus está contigo. Pode movimentar que Deus está contigo. Pode movimentar, porque hoje é o dia que Deus quebrou aquilo que impedia você de viver o seu milagre. Cadê o movimento? Cadê o movimento? Eu vou fazer bagunça nessa igreja aqui hoje. Eu sou o pastor dessa igreja. Me dá um minutinho para fazer bagunça. Sai do seu lugar aí e começa a dizer: eu vou movimentar. Nada vai parar. Eu vou invadir o cerco que estava querendo me proibir. Vai, entra no arraial dos Sírios agora. Entra, movimenta. Sai do seu lugar. Pega na mão de alguém e fala: vamos andar, vamos andar, vamos andar. Quem está andando está liberando o milagre. Quem está andando está liberando. Isso, vai. Dá um passo de fé aí. Sai do seu lugar. Começa a movimentar. Isso, deixa eu ver. É isso que você vai fazer. Vamos, 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 vamos. Isso, movimenta a igreja. Movimenta. São 4 leprosos. Te abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Anda, anda, com muito louvor. Declare, Deus vai na frente, a igreja, vamos, Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Anda, faça movimento em nome de Jesus. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Mais uma vez, Deus vai na frente. Vai, Deus! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Parou de movimentar já? Bora, movimenta! Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Cresce! Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quem está se movimentando aí? Vai, aí no seu lugar, vai. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha. Tá movimentando aí? Sabe o que está acontecendo? Escuta, põe o texto na tela, por favor. Isso, vai movimentando aí. Sabe o que está acontecendo? Enquanto o leproso está movimentando, Deus está confundindo a mente do inimigo. Enquanto o leproso está movimentando, Deus está fazendo o inimigo ouvir um barulho de um exército. Enquanto o leproso está se movimentando, a percepção do inimigo mudou. Tem alguém que estava querendo atacar Samaria, agora tem alguém correndo de Samaria. O seu movimento vai promover o milagre da história da sua vida. Alguém acredita nisso? Só
quebrando as correntes, tirando os desafios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Percebeu? Você percebeu? Então deixa eu te falar, vai lá e movimenta. Vai lá e movimenta. Vai lá e movimenta. Vai lá e movimenta. Você vai precisar de 3 coisas para viver um milagre. Pergunte o que é. Diga comigo, coragem, movimento, iniciativa. Diga comigo, coragem, movimento, iniciativa. Recentemente eu falei, Senhor, eu preciso dar uma esticada no meu projeto. Aí eu falei, vou alugar um escritório. Alguém falou, rapaz, a coisa tá difícil, não aluga escritório agora não, talvez você não dá conta de pagar. Eu falei, sai pra lá, capitão. Eu prefiro ser um leproso que acredita do que ser um capitão que duvida. Eu falei, sai pra lá. Aluguei um escritório, contratei uma funcionária, vamos contratar mais 2 nesse trimestre, e se Deus quiser no final do ano vai ser mais de 10, porque quem movimenta vive milagre. Movimenta, movimenta, tenha coragem para movimentar. Tira esse plano do papel. Chegou a sua hora de movimentar. O que o leproso fez? Eu não vejo o leproso pedindo milagre, mas eu vejo o leproso se movimentando. Enquanto eu movimento, Deus vai agindo. Enquanto eu movimento, Deus vai agindo. Enquanto eu movimento, o milagre acontece. Enquanto eu movimento, o milagre acontece. O exército indo embora e o Deus glorificado. O exército indo embora e Deus glorificado. Movimenta, porque o céu vai agir em seu favor. Eu estou liberando uma palavra profética. Tem paralisia que está sendo cancelada hoje, porque o milagre está chegando na sua vida. Quem crê nisso, glorifica Ele. Eu vejo o leproso sendo transformado. Eu vejo o leproso sendo renovado. Eu vejo o leproso sendo... Eu vejo o leproso sendo transformado. Eu vejo o leproso sendo transformado. Eu vejo o leproso... Olha para quem está do seu lado e diga, movimento. Movimenta. Movimenta. Vocês me dão mais 5 minutos? Você me dá mais 5 minutos? Pergunte por quê? Porque quando Deus age, Ele faz muito mais do que você imagina. Vou falar de novo. Quando Deus age, Ele faz muito mais do que você imagina. Escute. Tá feliz porque não tinha ninguém no arraial? Sim ou sim? Só que é o seguinte, qual que era o problema do povo? Lembra que eu li? No versículo 24, no versículo 25 de Reis capítulo 6, o povo estava vivendo uma grande fome. Então olhe para mim, o exército ir embora não resolve todo o problema. Só que Deus não faz obra incompleta. Deus, quando Ele age de forma completa. Vamos continuar lendo o texto? E a gente ir embora. Já vai embora. Coloca o texto, por favor. O versículo de número 1. Isto. Olha lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos filisteus um ruído de carros, ruído de cavalo, ruído de um grande exército. Você não está sozinho. Tem um grande exército caminhando com você. De maneira que disseram uns aos outros. Olha que interessante. Disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra. Deixa eu te falar, Deus tem uma estratégia. Deus tem uma estratégia. E aí versículo 7 vai dizer o seguinte: pelo que se levantaram e fugiram. E aí a hora que eles fugiram, o que eles deixaram? Olha o que o texto está dizendo: deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus
Opa! Então, se o exército foi embora e deixou isso tudo, quem chegou agora é dono. Deixa eu te explicar. Nós só estamos lendo a Bíblia, amém? Lá em Samaria, pastora, ainda é 80 moedas de prata a cabeça de um jumento. Mas para quem está movimentando, eu não estou lendo errado. A Bíblia está dizendo que o exército dos sírios deixaram o jumento à cabeça ou os jumentos. Olha aqui, lá em Samaria tem que pagar caro, mas quem anda por fé está recebendo de graça. Não, você não pegou não. Deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. Quando você age por fé, esse é o milagre que Deus realiza. Enquanto alguém não está dando conta de pagar, quem está movimentando por fé está tendo de graça até para sobrar. Você está preparado para essa fase de Deus na sua vida? Você está preparado para essa fase de Deus na sua vida? Olha o texto. E os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Vamos ler, a gente só vai ler, já vai terminar o culto. Vamos lá, por favor, põe mais um. Chegando pois estes leprosos, mas obedientes, leprosos, mas homens de fé. O texto vai dizer o seguinte: chegando à entrada do arraial, entraram numa tenda e fizeram o quê? Opa! Então eles começaram a comer. Porque, como eu disse, o maior problema de Samaria era o quê? A fome. Não tinha comida, gente. Mas quem se movimenta? Tem um ditado popular aí que fala assim, ó, quem chega primeiro bebe. Então eles tiraram esse ditado daqui. Porque agora, em Samaria ainda tem fome, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Quem não está movimentando, está passando fome. Aí escuta. Aí tem gente que está assim, você viu, né? 75% dos brasileiros estão endividados, com o nome no Serasa, no protesto, com o nome negativado. Aí tem gente que está assim, pastor, até agora o senhor não tinha sido profeta, mas agora o senhor entrou assim, na intimidade. E aí você fica, você viu? O Brasil está, a tributação do país está aumentando demais. Automaticamente o nosso dinheiro está valendo menos. Aí tem gente que está falando, eu não vou fazer mais nada não. Eu vou desanimar, eu não sei o quê. É por isso. Você parou de ouvir o profeta para ouvir a circunstância. Você parou de ouvir o profeta para ouvir o que te cercou. Mas tem 4 leprosos que falou assim, ó, eu não vou permitir que o cerco atrapalhe a promessa. Eu vou. O texto está dizendo que agora eles comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro. Pergunte por quê? Porque tem uma palavra que foi liberada, e se Deus liberou uma palavra, tem que acontecer exatamente do jeito que Ele falou. E o texto vai dizer que agora ele pega prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram a outra tenda, e dali também tomaram o quê? Alguma coisa, e a esconderam. Gente, está tendo fartura para todo lado. Está tendo fartura para todo lado. Enquanto você está aí pensando, é porque nós estamos numa crise financeira e tudo e tal. Escuta, você sabia que a maior riqueza do país está em 5% da população brasileira? E esses 5% tem um grande problema. Pergunte qual é? Eles não sabem onde coloca tanto dinheiro que eles têm. Enquanto muita gente está chamando, falando que está tudo perdido, esses grandes bilionários aí, eles têm um problema. Eles têm muito dinheiro e não conseguem encontrar alguns fundos ou alguma forma de aplicar o dinheiro que tem. Olha ali, leproso. Te pergunto, você quer ser um capitão que duvida ou um leproso que acredita? Olha o que o texto está dizendo. E agora eles começaram a ir tenda por tenda. Versículo 9, aqui fala algo muito poderoso. E eu quero que você entenda algo aqui. Eles estão no arraial dos sírios, sim ou sim? E aqui parecia que era um ambiente que estava denunciando a morte de Samaria, sim ou sim? Mas se você é obediente, se você age por fé, o lugar que parecia ser morte, começa a se tornar uma provisão. Pegou essa chave? E aí escuta, o lugar que alguém tinha medo, agora é o lugar que está dando comida, é o lugar que tem abundância, é o lugar que tem provisão, e é o lugar onde esse povo está começando a viver a primeira estação de riqueza da vida deles.
aquilo, escuta, que você tem medo de enfrentar, pode ser exatamente o lugar aonde Deus quer fazer um milagre na história da sua vida. Vou melhorar. Esse povo, antes eles estavam com fome, sim ou sim? Lembra que o profeta falou amanhã? Então fala de uma nova estação. Então pega a chave. Aquilo que você está com medo de enfrentar pode ser a nova estação que Deus já preparou para realizar um milagre na história da sua vida. Para de fugir de processo. Para de evitar confrontos. Para de adiar decisões. Para de ficar nessa zona de conforto aí. Porque os milagres nascem de fato no confronto. E aí olha o que diz o texto. Então disseram uns para os outros. Você consegue colocar essa parte na versão em NTLH, linguagem de hoje? E a gente já vai encerrar. Isso. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Ele está dizendo assim, ó, escuta, tem os nossos irmãos lá que estão com medo. A gente precisa chegar lá e falar para eles que não precisa ficar com medo, porque o Deus de Israel já entrou com providência. Ele está dizendo o seguinte: se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Dizendo o seguinte: pode vir. Se aí está faltando, o lugar da fé está sobrando. Porque lá em Samaria é o ambiente do medo. E se esses leprosos chegaram aqui, é o ambiente da fé, da coragem, da ousadia. E a gente já vai encerrar. Vamos ler? Versículo de número 10. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos e nem ouvimos ninguém. E os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Então eles vieram trazendo uma boa, diga comigo, uma boa notícia. E boa notícia é boa notícia, sim ou sim? Então a gente tem que receber boa notícia com alegria, sim ou sim? Mas na verdade não é bem assim para alguns. Vamos ver como que alguém recebeu? Olha lá, próximo. É esse mesmo? Isso. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada lá no palácio. Vamos? 12. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida, e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. E eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Deixa eu te falar, tem gente que é desse jeito. Nem recebendo boa notícia não consegue acreditar. Aí começa a duvidar. Vamos ler para a gente encerrar. Versículo 13. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que aconteceu. Então ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a gente vai morrer mesmo? Vamos descer lá, vamos ler o texto, versículo de número 14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei o enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que, olha o milagre, os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas, as armas dos sírios, que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria, presta atenção, agora fala: gente, é verdade, tem comida. Deixa eu te falar, se tinha uma mãe até matando um filho por causa da fome, imagina que estão sabendo agora que tem um lugar que tem comida. O que você acha que vai acontecer? Pau na muleira, meu irmão. A Bíblia vai dizer que o povo avançou.
Olha, o povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento do sírio. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por 1 barra de prata. Do jeito que Deus falou, está acontecendo. Só que depois que acontece é fácil acreditar. Deus quer que você acredite agora que você não está vendo. Vamos lá? Mais um para a gente ler e encerrar. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal, o capitão, como encarregado no portão da cidade. Esse oficial foi o que, gente? Atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Quem não acreditou, não desfrutou da bênção. Eu queria orar com vocês aqui agora. Qual é o movimento que você precisa fazer? Escuta, eu encerro essa palavra aqui em nome de Jesus, dizendo que tem uma promessa de Deus que está de pé para a história da sua vida. O Senhor não quer que esse cerco paralise você. Enquanto você está aqui glorificando o Senhor, escuta, já tem cerco sendo quebrado para a história da sua vida. E eu creio em nome de Jesus. Você acredita nesse cenário? Você acredita nessa palavra? Eu quero encerrar orando com todos aqui. Lembra da pergunta dos leprosos? Por que a gente vai ficar parado? Para a gente morrer? A fé não é uma emoção, mas a fé é um estilo de vida. E aí escute, o segredo é você continuar caminhando, mesmo que você não está enxergando. Permanecer obedecendo, mesmo que você não está entendendo tudo. Continuar orando, mesmo que às vezes em silêncio. E acreditar mesmo quando o ambiente está contradizendo aquilo que você acredita. E eu quero orar com você aqui hoje. E talvez você está sentindo como Samaria, sentindo cercado. E essa é uma estratégia do diabo. Ele cerca a sua mente para depois destruir você. Mas hoje, Deus está te chamando para ser o protagonista da sua história. O portador de boas novas, como foi esses leprosos. O cerco pode estar ao seu redor, mas Deus continua acima dele. Você entende o que Deus está falando? O seu milagre pode começar no momento em que você decidir se levantar. Pode até ser que tem uma geração que vai morrer sentado, mas nós vamos ficar de pé e vamos alcançar o nosso milagre. Quem aqui fazem parte desses que vão se levantar e se movimentar em nome de Jesus? Quantos aqui entendem que precisa quebrar esse cerco? Eu sinto, sabe, no mundo espiritual que tem armas espirituais aqui do mal que estão sendo lançadas por terra hoje. Você estava se sentindo cercado por todos os lados. E Deus pôs você aqui hoje nessa igreja, aí no canal do YouTube, aí no Instagram, para dizer para você, hoje esse cerco vai ser destruído em nome de Jesus. Alguém acredita nessa palavra? O que estava te impedindo não vai te impedir mais. Vou falar de novo, o que estava te impedindo não vai impedir mais. Só movimenta. Porque o que você acha que não está nem fazendo barulho, Deus está fazendo o inimigo ouvir um sonido de um grande exército. E eu quero orar com você, para a gente ir embora. Meu Deus. Eu queria pedir você, eu vou pedir para você vir aqui à frente, como um ato de fé. Eu nunca fui pastor, porque você estava cercado, mas Deus está dizendo que quebrou o cerco hoje. Vem aqui à frente para nós orarmos por você. Isso, pode vir. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Você que sabe que já poderia estar muito além, mas não está. Eu estou pregando para gente que fala assim, gente, eu estou fazendo tudo para dar certo, mas parece que não dá certo. É o cerco. Mas hoje, Deus vai tirar esse cerco da história da sua vida hoje. Isso, chega bem para frente, dá um passo aqui para frente. Vamos orar? Isso, vem aqui à frente, os intercessores vão orar por vocês. Cercos estão sendo quebrados.
Deus te colocou sobre a tua vida uma visão, um despertamento, um chamado, uma vocação, uma habilidade, um talento, aleluia, uma expectativa de vida. Ele colocou sobre você planos, Ele colocou sobre você sonhos. E o cerco do inimigo até hoje estava impedindo você de viver essa promessa, mas é até hoje, porque hoje esse cerco está sendo quebrado. Hoje esse cerco está sendo quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso, pode orar, pode orar. Pode orar, pode orar, pode orar, isso. Isso, ore agora. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus.